Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos iniciar uma nova etapa, uma nova experiência, já que a situação à nossa volta precipitou um desejo nosso de publicar aquilo que nós temos aprendido. A meditação que nós já estamos há quase 3 anos concentrados é o destino dos mortos. É um tema extraordinário do qual nós ainda não adquirimos todo o entendimento. E particularmente, nesse dia 28, nós queremos agradecer a Deus por toda essa oportunidade. E desde já deixar claro que tudo que vai ser ministrado aqui não foi fruto de uma aventura, foi fruto de uma revelação de Deus ao longo de quase 30 anos. Ou seja, tudo que vai ser falado aqui, apesar de parecer assustador, é baseado tão somente nas Escrituras. Então nós vamos meditar sobre o destino dos mortos, mas basicamente em um texto da Palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 52. Então nós estaremos estudando o destino dos mortos, concentrado nos 3 dias, desde a crucificação até a ressurreição, e estaremos abrindo esse subtema em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 52. E o que existe em Mateus capítulo 13, do 1 ao 52? Existem parábolas. Então a primeira coisa que nós precisamos meditar é sobre o que significam parábolas. Qual o conceito das Escrituras acerca de parábolas. Então, não podemos esquecer, Mateus, capítulo 13, versículo 34, o Mestre Jesus diz o seguinte: todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábola nada lhes dizia. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Verso 35, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Somente o verso 34 e 35, que está relatando acerca das palavras de Jesus, do que Jesus disse, somente esses 2 versos. Primeiro, esse detalhe no verso 34, quando diz que ele não falava absolutamente nada. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso prova que as parábolas faziam parte da linguagem do Mestre Jesus, faziam parte da sua comunicação, do seu modo de se explicar. Então, Mateus, o escriba inspirado, ele está dizendo para nós o seguinte: o Mestre não ensinava com outro método que senão parábolas. Ok. E o versículo 35 ele acrescenta, porque ele diz que o que ele estava fazendo, não estava fazendo porque ele estava criando algo novo, mas ele estava simplesmente obedecendo o Pai, como também encontramos em João 5,19. Em João 5,19 está escrito, ele diz que ele não fazia nada, ele não dizia nada que o Pai já não lhe tivesse predito. Esse texto diz que ele vai abrir em parábolas da sua boca, ele vai publicar. Nós destacamos a palavra abrir,
e destacamos a palavra publicar em Mateus 13:35. Abrir, a palavra dá a entender como se fosse uma fonte jorrando, ou seja, quando ele abre a sua boca, é como se ele fosse uma fonte jorrando. E depois a palavra publicar é conhecida por todos. Ele está abrindo a sua boca como se fosse uma fonte que trouxesse para nós riquezas que estavam ocultas. E ele fala de publicar, e ele diz, coisas ocultas desde a criação do mundo, diz Mateus acerca de Jesus. Ok. Nessa primeira parte, então, eu gostaria de falar acerca de parábolas e o entendimento que o Eterno tem nos dado ao longo desses anos acerca de parábolas. A primeira coisa que eu gostaria de falar acerca de parábolas é o entendimento da linguagem figurada, daquilo que as pessoas entendem, por exemplo, em português, acerca da linguagem figurada. Na linguagem figurada, como nós conhecemos, existem muitas nomenclaturas para a linguagem figurada. É diferente da visão bíblica da linguagem figurada, principalmente a maneira como a língua hebraica, e eu falo a língua hebraica, não a língua hebraica falada hoje pelo povo judeu, a linguagem moderna hoje do povo judeu, me refiro à língua hebraica, me reportando a linguagem que o Moisés se utilizou. E um pouquinho mais atrás, uma linguagem que é anterior à língua hebraica, que é pré-diluviana. E nessa linguagem, as parábolas alcançam o seu apogeu. Pensar em parábolas dentro da gramática em português, nós teremos um entendimento. Se pensarmos em parábolas dentro da gramática judaica hoje, nós teremos um outro entendimento. Mas se pensarmos em parábolas na linguagem que a própria Escritura criou, nós vamos ter um entendimento bem maior. Por exemplo, é normal as pessoas pensarem que as parábolas passaram a serem contadas a partir de alguns profetas, principalmente a partir de Lucas, por exemplo, ou de Mateus. É comum as pessoas pensarem que parábolas são comuns somente ao chamado Novo Testamento. O Novo Testamento fala de parábolas. Alguns se prendem muito no Evangelho segundo Lucas, dizendo que é uma concentração de parábolas. Porém, à luz do que a Escritura revela, parábolas ocorrem desde Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E é isso que temos compartilhado ao longo dos anos. Nós vamos meditar em Mateus, capítulo 13, do 1 ao 52. Nós vamos falar das parábolas em Mateus, capítulo 13, e precisamos entender a maneira de Jesus pensar. O Mestre Jesus, ele não diz que ele vai criar as parábolas. Ele diz que vai publicá-las. Publicar. Ou seja, eu vou publicar alguma coisa que já existe. E ele fala, já existia. Ele diz, já existia desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo. Mas elas estavam escondidas, elas estavam ocultas, e é ele quem vai publicá-las. Se elas estavam ocultas, nós precisamos fazer uma pergunta. Pergunta ao texto sagrado. Onde elas estão? Onde elas estavam? O que significa a expressão desde a criação do mundo? Nós precisamos entender, então, para podermos compreender o que ele quer dizer com parábolas. No pensamento nosso, parábolas são somente figuras e linguagem figurada. Do ponto de vista das Escrituras, nós vamos perceber que é algo bem maior. Eu, por exemplo, posso fazer uso de metáforas, de figuras, para poder explicar alguma coisa que eu quero. Numa canção, numa poesia, eu posso usar da linguagem figurada, eu posso fazer isso, mas a Bíblia não parte desse pressuposto, ou seja, de que Deus está usando coisas da natureza, está usando situações humanas para adequar ao que Ele quer falar. Nas Escrituras, o Criador, ele antecede a qualquer tipo de linguagem. Nós temos que lembrar que quem criou a linguagem foi Ele. E quando ele criou a linguagem, é que nós vamos encontrar a raiz das parábolas. O mestre diz que essas parábolas que ele vai publicar têm relação com o princípio de tudo, porque ele diz, estão ocultas desde a criação do mundo. Então, na criação do mundo, vamos encontrar a base das parábolas. Por exemplo, nós usamos
os animais dentro da figuração, usamos as plantas dentro da figuração, usamos as estações dentro da figuração. Ele não somente as utilizou. O que o Mestre Jesus faz é sensacional, porque ele não se utilizou somente, ele as criou. Ele trouxe as coisas à existência para cumprir esse propósito. Então, quando ele vai falar, por exemplo, nas parábolas de Mateus 13, do 1 ao 52, ele vai citar o campo, ele vai citar a semente, ele vai citar outras coisas como um grão de mostarda, ele vai citar o fermento, ele vai citar o barco nas águas, ele vai citar muita coisa. Ele vai citar as aves do céu dentro das parábolas. A diferença entre nós fazermos uso da linguagem figurada e ele fazer uso é que ele não se utiliza delas somente, mas ele as criou. Vou dar um exemplo da diferença que isso faz. Quando nós pensamos em utilizar uma imagem, nós estamos adequando. Quando o Criador usa uma imagem, significa que ele já tinha feito ela para aquele propósito. Nós não podemos pensar que o Criador se utilizou da figura do Cordeiro para falar do seu Filho como algo que lhe veio ao entendimento depois que ele resolve, dentro da triunidade, enviar seu Filho para nos salvar. Então ele simplesmente se utiliza do Cordeiro como uma maneira de falar, porque ele chegou a essa conclusão naquele momento. Então, nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que pensar que, diferentemente de nós, ele vai criar o animal com características que falem do seu filho e que apontem para o seu filho. Um outro erro é pensar que, por exemplo, a serpente, no capítulo 3 de Gênesis, ela vai ser utilizada por Moisés, ou vai ser utilizada por Deus, para falar do adversário, porque Deus naquele momento procurou algum tipo de exemplo, como nós usamos para falar da linguagem figurada, nós procuramos um exemplo. Então nós somos levados a pensar que Deus também procurou um exemplo. Então eu vou usar a serpente, vou usar o cordeiro para falar do meu filho, vou usar a serpente para falar do adversário. Essa é a maneira errada de pensarmos, essa é a maneira de nós raciocinarmos. Ele não. Ele criou o cordeiro para falar do filho, ele colocou no cordeiro características do seu filho e criou a Nahash, a serpente, com características do adversário. Ele não faz adequação, ele revela o propósito para o qual cada coisa foi criada. Então você só entende o cordeiro quando Deus explica o que o cordeiro é. Você só entende a serpente quando Deus explica o que a serpente é. O que a Bíblia quer dizer é que as parábolas de Jesus fazem com que aquelas coisas só possam ter significado depois que ele explica o porquê elas existem. Então, por exemplo, o grão de mostarda ficou famoso por causa da citação do mestre. E aquele grão existiu para este propósito. Não importa a utilização do grão anteriormente a falar de Jesus, ou depois da fala de Jesus. O que importa é o grão, quando Jesus dá significado para ele. Um outro exemplo que eu quero dar é o do lírio. Não importa o que as pessoas pensaram do lírio, aquele lírio púrpura, antes de Jesus citá-lo. Depois que Jesus cita o lírio passa a ter um significado que nunca tinha tido antes. E acrescentando às nossas vidas também. Eu, Alexandre, só vou encontrar o meu significado quando o meu mestre der este significado. Ou seja, eu, sem ele, não tenho o significado que eu teria quando ele mesmo me define. Cada um de nós só vai encontrar o seu real significado quando ele olhar para nós e dizer quem somos. Porque nós só somos realmente o que deveríamos ser quando ele nos enche, nos preenche, nos dá significado. Eu, sem ele, sou alguma coisa descaracterizada. Eu, com ele, consigo chegar no Alexandre
que realmente têm significado. Então nós vamos pensar em parábolas, não como adequações, com Jesus utilizando de figuras, mas nós vamos pensar em um Deus que cria, que traz à existência as coisas com propósito. De maneira que quando Jesus falar do campo, nós vamos ter a ideia de que o campo foi criado para isso. Quando ouvimos Jesus nas parábolas de Mateus 13, do 1 ao 52, falar da semente, é porque agora a semente vai encontrar o seu significado. Quando ouvirmos Jesus falar do semeador, só ele falando do semeador é que o semeador vai ter essa importância para o qual ele realmente foi criado. Então, antes de tudo, eu queria repetir um detalhe que nós falamos aqui, que é o versículo 34 de Mateus capítulo 13. O mestre não falava sem a utilização de parábolas, o que significa que é um erro pensar que durante o ministério de mais de 3 anos, somente essas que estão a nosso serviço foram publicadas. Não, ele falava o tempo inteiro por parábolas. E outro detalhe que eu quero destacar é que elas estavam ocultas e ele as publicou, ele não as inventou. Foi Deus quem criou a matéria-prima para as parábolas. Amém. Nesse tema, o destino dos mortos, especificamente em Mateus capítulo 13, do 1 ao 52, nós queremos repetir esse verso maravilhoso de Mateus 13, verso 35, que diz: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, o que nós temos aprendido é que as parábolas são a linguagem, a maneira como as escrituras falam e também a maneira como o mestre, especificamente, trabalhou durante os seus anos de ministério. Eu quero destacar aqui uma palavra hebraica muito interessante, que é a palavra davar. Davar ocorre 1140 vezes no chamado Antigo Testamento. E davar em hebraico significa palavra, e davar também significa coisa, palavra ou coisa. Isso é interessante porque ela é uma palavra que vem desde o princípio, ela ocorre pela primeira vez em Gênesis capítulo 8. E eu queria justamente falar dessa questão de como Deus criou coisas com significado. Por exemplo, antes de qualquer coisa existir, Deus trouxe a existência pela sua palavra. Daí davar significa palavra, ou seja, pela sua palavra, ele trouxe coisas à existência. E com isso eu quero dizer o seguinte: se eu quero entender a palavra de Deus, eu preciso entender o que essas coisas dizem. Por isso a palavra davar, ela é interessante porque ela traz tanto o aspecto da palavra que cria, como da coisa que foi criada e revela algum detalhe, algum segredo acerca daquele que a criou. Ou seja, Deus traz à existência as coisas pela sua palavra e essas coisas precisam ser lidas. Eu acho interessante quando nós pensamos em Adão como um ser que durante muito tempo ficou observando coisas. Ficou experimentando coisas. Ele começou a observar e a experimentar coisas. E eu fico curioso em saber como foi que Adão pronunciou as primeiras palavras. Como foi que Adão chegou à conclusão e chamou a pedra de pedra, não nessa linguagem português, e chamou a terra de terra, e chamou a nuvem de nuvem, e chamou o céu de céu, as águas de águas. Como é que ele chegou a essa conclusão? E davar é uma palavra interessante, porque ela nos dá uma ideia de que Deus, pela palavra, criou coisas, e Adão, observando essas coisas, transformou em palavras. Romanos 1, versículo 20 diz: porque as qualidades invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Ou seja, por meio das coisas,
Deus revela segredos. Então, eu gostaria de frisar esse ponto da palavra davar. Pela sua palavra, davar, Deus criou coisas, davar. Adão observou essas coisas, davar, e falou palavras, davar. Então, se nós observarmos as imagens, nós vamos entender as mensagens que estão por trás delas. Em Mateus, no capítulo 13, no versículo de número 52, existe um texto interessante. O Mestre Jesus, ele fala de um escriba, e esse escriba tira do seu depósito coisas antigas e coisas novas. E é isso que nós queremos propagar. Mateus capítulo 13, do 1 ao 52, essa é a proposta que fazemos. Trazem parábolas. Por isso eu quero destacar a do verso 52, onde está escrito: disse-lhes ele, por isso todo escriba instruído, e aqui nós temos a palavra instrução, que é a raiz da palavra Torá. Todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito, do seu tesouro, coisas novas, e aqui na nossa tradução diz coisas velhas, mas nós não gostamos da expressão velho. Preferimos o que está no grego, que são coisas de tempos antigos, coisas de tempos anteriores, coisas do princípio. Então o Mestre Jesus, depois de contar uma série de parábolas, ele conta a parábola de um homem, de um escriba, e aqui eu tenho que lembrar que escriba não é somente aquele que escreve, mas segundo a língua original é o sofer, é aquele que conta, é aquele que calcula, é aquele que faz aparecer os detalhes. Então ele fala o escriba, e não é qualquer pessoa. Dentro da cultura dele você não encontrava um escriba em toda a esquina. Os escribas eram exceções. E ele fala o escriba. A princípio nós pensamos nele mesmo. Abre o seu depósito, e a palavra grega é tesouro. Ele abre o tesouro. E quando ele abre o seu tesouro, não existem somente coisas antigas, existem coisas novas e coisas antigas. E ele conta essa parábola justamente depois de contar uma série delas. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não haverá entendimento das parábolas se não começarmos a unir o que aconteceu no passado com aquilo que está acontecendo nos seus dias. Para a compreensão das parábolas, é necessário que se veja o que aconteceu no passado e agora as coisas novas no tempo de Jesus, para que possamos entender o que vai acontecer no futuro. Eu quero fazer 5 perguntas. Algumas dessas perguntas nós vamos colocar aqui para que possamos entender. Em Mateus capítulo 13, do 1 ao 52, a primeira pergunta que nós queremos fazer é: quantas são as parábolas do reino? Sete parábolas. Então, a pergunta que nós queremos fazer, presta atenção: quantas são as parábolas do reino? São 7 parábolas. Essa última do verso 52, ela é destacada. Outra pergunta: quais são as 7 parábolas do reino? Primeiro, quantas são? Que são 7. E quais são? Nós vamos observar. A primeira das 7 parábolas do reino é a chamada parábola do semeador, Mateus 13, do 1 ao 23. A segunda é a parábola do trigo e do joio, ou do joio e trigo, Mateus 13, 24 ao 36, e também do 36 ao 43, quando o mestre explica. Depois nós temos a parábola do grão de mostarda, em Mateus 13, do 31 ao 32. Depois nós temos a parábola do fermento. Uma mulher dando numa massa 3 medidas, Mateus 13,
33. Depois nós temos a parábola do tesouro, Mateus 13, verso 44. Temos ainda a parábola da pérola de grande valor, Mateus 13, verso 45. E por último, nessa série de 7 parábolas, nós temos a parábola da grande rede lançada ao mar, Mateus capítulo 13, verso 46 ao 50. Primeira pergunta: quantas parábolas? São 7 parábolas. Quais são? Semeador, joio, mostarda, fermento, tesouro, pérola e rede. Então, do versículo 1 ao versículo 51, o mestre vai discorrendo acerca dessas 7 parábolas. No verso 51 e 52, ele abre um diálogo para falar de alguém que vai olhar para essas 7 como um escriba que tira do seu tesouro coisas antigas e novas para poder discernir. O número 7 já deveria nos chamar a atenção, porque ele dá a ideia de um ciclo completo. Ele dá a ideia de um ciclo, de um tempo completo. Ou seja, se o mestre começou com semeador e termina em rede, é porque ele está falando de um tempo completo. Ele está querendo dar uma ideia de tempo completo. Por isso, a parábola do escriba deve ser separada dessas 7, porque é quando ele se assenta para fazer o cálculo desse ciclo. O mestre está querendo dizer que existe algo a ser revelado nesse ciclo, que é o que nós queremos meditar. Uma outra pergunta que nós vamos fazer é relacionado ao lugar aonde essas parábolas foram ministradas. Ok. Nós colocamos as 7 parábolas nesta disposição para que nós possamos meditar nela de maneira destacada. Primeiro eu destaco o semeador, depois eu destaco 3 parábolas, joio, mostarda e fermento, e depois outras 3 parábolas, tesouro, pérola e rede. A intenção aqui é mostrar que semeador é a parábola contada também em Marcos, também em Lucas. As outras 6 que estão ali, elas não seguem essa mesma sequência, nem no Evangelho em Marcos, nem no Evangelho em Lucas. A parábola comum aos 3 evangelhos é justamente semeador. Então nós destacamos semeador, porque semeador fala do ministério de Jesus, e depois nós vamos entender o tempo de cada uma das outras parábolas. O mestre Jesus tira do seu tesouro coisas antigas e coisas novas. Ele vai falar, publicar mistérios ocultos desde a fundação do mundo. Então nós temos 7 parábolas. Essas 7 parábolas falam acerca do reino de Deus. São elas: semeador, 3 delas, joio, mostarda e fermento em um bloco, e outras 3, tesouro, pérola e rede. 7 parábolas. O que eu quero destacar agora é a terceira pergunta: onde o mestre Jesus publicou as 7 parábolas do reino? Onde? Primeiro eu perguntei quantas eram, 7. Depois eu perguntei quais eram, e citei elas: semeador, joio, mostarda e fermento, e outras, tesouro, pérola e rede. Agora eu estou perguntando onde o mestre publicou as 7 parábolas do reino. Nós temos aqui um pequeno gráfico da terra de Israel. Então nós temos aqui a região da Galileia, e na região da Judéia nós encontramos a cidade de Jerusalém. Quando o mestre contou ou publicou as 7 parábolas do reino, ele fez isso justamente na Galileia, a chamada Galileia dos gentios. Ele escolheu esse lugar como cenário para contar essas 7 parábolas que revelam um ciclo, ok? E a nossa pergunta é, claro, por que ele escolheu a Galileia como cenário para contar essas 7 parábolas? E aqui nós queremos fazer um confronto.
acerca do detalhe de que o mestre escolhe coisas que transmitem mensagens, que se transformam em palavras, e ele também dá significado aos lugares, porque ele poderia contar essas 7 parábolas em qualquer lugar, mas ele escolhe contar essas parábolas na Galileia. No capítulo 9, no profeta Isaías, usa-se a expressão hebraica Galil Hagoim, que significa um círculo de pessoas que, dentro da cultura judaica, eram consideradas leigas, eram consideradas pessoas misturadas, eram consideradas pessoas gentias, gentilizadas, pessoas que não eram judeus puros na concepção dos religiosos de Jerusalém. A Galileia, que é o norte de Israel, era tratado ainda, em alguns lugares, ainda é tratado como lugar marginal. Porque lá no norte era onde os judeus tinham contato com as civilizações, com as nações gentílicas, era por onde entravam os inimigos sempre ao norte, e a Galileia sofreu demais durante o ataque de várias nações, de vários impérios. Então Galileia era um lugar muitas vezes castigado e realmente misturado. Galileia, então, no sentido judaico, é um lugar que não tem pureza quanto à Torá, pureza quanto ao judaísmo. Então eles tratavam a Galileia de maneira marginal. Ser um galileu não era uma coisa muito boa, é um pejorativo. Ser chamado de galileu não é um elogio, é um pejorativo. É como se você estivesse brincando com a pessoa, chamar ela de galileu, principalmente quem é um sulista, quem nasceu em Jerusalém, ser tratado como galileu seria diminuí-lo. E é justamente Isaías capítulo 9 fala que nesse território da tribo de Zebulon e de Naftali, um território que foi envergonhado, um território que passou por humilhação, desse lugar, nesse lugar, e a partir dele resplandeceria a luz. Isso é interessante, porque o lugar onde existe o ensino da Torá, ou deveria existir, seria Jerusalém, onde está o templo, onde esteve o primeiro templo e também o segundo nos dias de Jesus. Era onde se deveria ensinar a Torá, e a partir daqui os sacerdotes deveriam ser espalhados por todo Israel para ensinar a Torá. Mas a Galileia não tinha Torá, porque nos dias de Jesus os sacerdotes não saíam para ensinar a Torá na Galileia. Então a Galileia é considerado um lugar tenebroso, sem Torá, sem instrução, sem a palavra. Eu queria destacar que a Galileia é um lugar tenebroso pela falta da Torá, pela falta da instrução. Provérbios diz que o mandamento é lâmpada e a Torá é luz. O texto sagrado em Isaías diz que o povo que estava assentado nesse lugar em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. O que significa isso? Essa luz significa que alguém, especificamente nesse território, começaria a anunciar a Torá de maneira poderosa. Não é luz no sentido como conhecemos, mas é ensino, 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 ensino. Um ensino que traria a Torá de volta. Ou seja, naquele lugar desprezado, a glória de Deus resplandeceria. As 7 parábolas em Mateus 13, do 1 ao 52, são publicadas no lugar tenebroso. São publicadas no lugar sem Torá. São publicadas para gente que não tinha Torá. Ele poderia escolher outro cenário. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, ele também profetiza. É muito famoso entre os evangélicos Mateus capítulo 24. Porque fala da tribulação, fala da sua vinda. Quem não conhece Mateus 24? Mateus 24 é outro cenário. Em Mateus 24 ele está aqui, próximo de Jerusalém. E isso é interessante. Se ele escolheu a Galileia para falar, é porque ele está escolhendo com quem ele está falando. Ele sabe que ele não está falando com a nobreza judaica. Ele não está falando com os reis, ele não está falando com os sacerdotes. Escolher a Galileia é escolher falar com a ralé. E isso é interessante porque as 7 parábolas proféticas em Mateus 13, do 1 ao 52, têm como alvo primário a ralé. A ralé, os gentios, que eles chamam de goi
no singular, goim, no plural, são gentios. Então lá em cima ele fala com os goi, ou com os goim, e aqui embaixo ele vai falar com Israel. Em Mateus 24, o cenário é outro. Na Galiléia ele fala com os gentios, em Jerusalém ele fala com os judeus. Nesse gráfico eu quero mostrar exatamente isso. Com quem o mestre estava falando? Onde? A gente precisa saber. Quando em Mateus 24 ele vai até o Monte das Oliveiras, ele fica de frente para o Monte do Templo. Então ele está falando especificamente ao povo judeu. Mas quando ele está próximo, e ele está no mar da Galileia, então ele já está falando com galileus. Ele está falando com gentios. Eu queria deixar esse detalhe. Parábolas que revelam mistérios ocultos desde a fundação do mundo. Ele vai usar símbolo, coisas, e vai trazer o verdadeiro significado dessas coisas para a gente que não sabia discernir entre a mão direita e a esquerda. Traz também grande responsabilidade para nós, porque nós não podemos dizer, não será possível entender essas 7 parábolas, são muito difíceis de serem compreendidas. Não podemos falar isso, porque se ele quisesse falar num nível mais profundo, ele então falaria com o povo que estava em Jerusalém. Mas se ele escolhe aquele cenário, é porque ele considerou que os gentios na Galileia seriam capazes de compreender as 7 parábolas e o ciclo. Ou seja, ele deixa de falar com aqueles que eram considerados entendidos. E ele fala que ele vai revelar mistérios ocultos àqueles que são pequeninos. Então, nós queremos deixar claro para você, 7 parábolas. As 7 são semeador, joio, mostarda, fermento, tesouro, pérola e rede. As 7 parábolas foram contadas nesse cenário, o cenário da Galileia. Se ele quisesse falar com os judeus, ele teria ido para o Monte das Oliveiras, mas como ele foi para a Galileia, nós temos confiança de que ele estava falando com os gentios. É claro que nós não estamos falando tudo, porque me falta tempo aqui para falar do que significaria falar em Mateus 24, não é o meu tema hoje. Mas o que ele falou em Mateus 24, ele falou ao povo judeu. Ou seja, nós como igreja não estamos autorizados a aplicar os textos de Mateus 24 à igreja. A nossa pergunta é onde o mestre publicou as 7 parábolas do reino. Ele publicou na Galileia. E especificamente, 4 parábolas ele contou quando estava em um barco. Ele estava no mar da Galileia. Marcos capítulo 4, verso 1, diz que ele entrou no barco e se assentou. E aí ele conta 4 parábolas, semeador, joio, mostarda e fermento. Ele conta de dentro de um barco. Depois ele sai e vai para uma casa. Isso está em Mateus 13, verso 36. E dentro da casa, somente com os discípulos, ele conta outras 3 parábolas, que é tesouro, pérola e rede. Então, só para que possamos entender, nós estamos fazendo uma leitura do texto. O Mestre Jesus estava na Galileia, não estava no sul. O Mestre Jesus não estava falando com gente nobre, com gente considerada nobre na cultura judaica. Ele não estava falando nem com os reis, nem com os príncipes e nem com os sacerdotes. Ele estava falando literalmente com o povo comum. E quando ele estava com o povo comum, 4 parábolas foram contadas de um barco. Vou repetir aqui para que você possa acompanhar. 4 parábolas assentados nesse barco: semeador, joio, mostarda e fermento. E 3 parábolas em particular: tesouro no campo, pérola de grande valor e a grande rede. Preste atenção, porque tudo isso mais tarde vai ser base para que nós possamos compreender algumas coisas. Nesse gráfico nós colocamos de maneira que você possa entender e visualizar.
Nesse primeiro contato com as parábolas, nós percebemos que elas seguem uma métrica, ou seja, elas não foram contadas de maneira aleatória. Quem contou as parábolas sabia exatamente o que estava fazendo. Quem as publicou tinha uma ordem, com princípio e com fim, porque ele começa dizendo, falando de coisas desde o início, e ele termina falando, principalmente na parábola da rede, acerca da consumação dos séculos. Ou seja, ele nos obriga a pensar que não são parábolas comuns, elas são 7. Para compreender, tem que abrir o tesouro das coisas antigas e novas, e pode perceber que elas seguem uma métrica, 3, 3, 1. O semeador está falando de tempos, porque essas parábolas, elas têm um prazo. As 7 parábolas possuem um prazo, ou seja, nós não podemos aplicar as 7 parábolas somente nos dias do Senhor Jesus, porque na explicação da parábola do joio e na parábola da rede, ele fala da consumação dos séculos. Com isso nós vamos ter que entender que essas parábolas são profundas. A palavra hebraica para parábola é mashal. Mashal é parábola em hebraico. Mas na raiz de mashal está a palavra governar. Está a palavra governar. Está a palavra reinar. E o que isso significa? Significa que dentro do conceito da língua nas Escrituras, o criador das parábolas é Deus. E as parábolas têm por objetivo anunciar o reino. Por isso são 7 parábolas do reino. Porque elas foram criadas por Deus, aquele que governa. Criadas por Deus, aquele que determina as coisas. Eu quero ler um texto em Mateus, para não ficar nas minhas palavras, na explicação da parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, a partir do verso 36. O texto sagrado diz o seguinte: o mestre Jesus, no verso 41, ele diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa, ou todo o que causa pecado, e todos os que cometem iniquidade. Isso é Mateus capítulo 13, verso 41. 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Verso 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E ele usa a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós já meditamos nessa palavra há mais de 20 anos. Nós já publicamos ela na igreja há mais de 20 anos. Nessa abertura que nós estamos falando sobre a parábola, ou fazendo sobre as parábolas, nós ainda estamos nos controlando nos comentários, porque essas parábolas, elas são extremamente profundas. Nessa leitura que eu fiz do verso 41 ao 43, fica muito claro que essas parábolas são proféticas. Por que são proféticas? Porque elas não têm o seu cumprimento pleno nos dias do Mestre Jesus. É desde a fundação do mundo até a consumação dos séculos. Vou repetir: desde a fundação do mundo, que é o verso 35, até a consumação dos séculos, que é o verso 41 ao 43. Ainda na parábola da rede, que é a última, existe também uma menção ao fim. Diz o texto sagrado, verso 47, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Verso 48, estando ela cheia, puxam-na para a praia, e assentando-se, escolhe os bons para os cestos, e os ruins, porém, lançam fora. Verso 49, o mestre diz: assim será. Então não é para os seus dias. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Verso 50.
e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. As 7 parábolas em Mateus 13, do 1 ao 52, elas nos obrigam a pensar na fundação do mundo e também na consumação de tudo. Ou seja, elas realmente revelam um ciclo de 7, uma história completa. Eu estou autorizado pelas Escrituras a dizer que as 7 parábolas, elas revelam a história contada por Jesus, principalmente a história da sua igreja. Se ele quisesse falar com o povo judeu, ele falaria, mas ele teve essa oportunidade em Mateus 24, 25. Ele teve a oportunidade de falar com a sua gente, teve a oportunidade de falar do seu cenário. Na ocasião, em Mateus 24, os discípulos perguntam: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e dos fins dos tempos? Ali, no Monte das Oliveiras, ele vai falar com o seu povo, vai falar de coisas pertinentes à nação de Israel. Aqui, em Mateus 13, ele está falando daquilo que é pertinente ao seu povo, mas não especificamente o povo judeu, mas a igreja. Então queremos anunciar que as 7 parábolas são proféticas e que elas vão anunciar a história da noiva do Cordeiro. Elas vão anunciar. E por que estamos falando desse assunto dentro do tema O Destino dos Mortos? Porque vai terminar no fim.